Ou não dá nem para fazer um xixi, né? Não dá nem para fazer um xixi, tomar uma aguinha que a mulher já chega. Meu Deus, socorro! Ó, já tá aí ela, olha ali, ó. Fala dela. Daí, ó, Laranjita. Olha De ela toda cabelo laranja. molhadinho, cheirosinho e tudo, meu povo. Beijo, saudade, amoreca. Beijo, querido. Saudade. Tchau. Beijo, tchau, tchau. Oi, amores. Boa noite, queridos. Boa noite, boa noite, boa noite. Oiê. Henrique, a Maria Flora, a Pan, a Nath. Boa noite, amores. A Ana, a Mandita. Tudo bem, amores? Tudo certo? Como vão por aí? Prontos? Vamos lá. Só mais um pouquinho, tá, gente? Só mais um pouquinho, nem vai doer. Juro que eu não vou falar igual a semana passada, igual uma matraca. Só bem pouquinho in. Ah, peraí, deixa eu botar um fundo desfocado nesse negócio aqui. Porque mandaram desfocar o fundo, porque não pode ver minhas maquiagens, meu espelho ali atrás. Peraí. Ah, querida, o pior é que eu não sei botar fundo nesse negócio. Ah, vocês não vão ficar. Alice, tu tá aí, filha? Sim, tudo bem, meu amor. Linda titia. Ela tá ali, gente. Tá, peraí, deixa eu enfiar um fundo nisso aqui. Eu não sei botar fundo nisso. Me mandaram botar fundo, eu não sei botar fundo nisso aqui. Ai, Vitor, ó, vocês não vão ficar vendo o meu espelho ali atrás, né? Nem as minhas maquiagens que estão ali atrás. Para. Olha pra cá, olha pra tia, 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 tia. Gente, o nosso assunto hoje é tipologias e gêneros textuais. Uma coisa que tem aparecido cada vez mais nas provas, é, principalmente na prova da CAF, que tinha um caráter, né, um pouquinho mais gramatical, aí, como eles não têm lá muito padrão, né, às vezes cobram muitas questões de gramática, às vezes nem tanto, às vezes só interpretação, enfim. Então, nós precisamos nos assegurar em relação à interpretação de textos e tipologias e gêneros textuais são sim um assunto que a gente precisa dominar e dominar muito, né? Porque na verdade a gente não se comunica por meio de análise sintática, né? Ninguém vai ficar fazendo análise sintática de enunciados que são produzidos que não seja eu, né? Porque eu confesso a vocês que eu faço análise sintática quando vocês conversam comigo. Mas nós nos comunicamos por meio de textos, e esses textos, eles pertencem a situações, é, eles são, né, produzidos em situações, reais de uso da língua, né? Muito diferente daquilo que a gente estuda, né, num compêndio, né, numa gramática e aquelas regras ali. Então, a gente precisa entender como é que a língua ela funciona na prática, né? Como por meio do que a gente se comunica. E é justamente por meio dos gêneros textuais. Então, tem toda uma teoria, né, por trás disso. E isso começou lá em Mikhail Bakhtin, é um filósofo russo. Então, claro que eu não vou contar a história dele inteira para vocês, mas é a teoria dos gêneros textuais, que são, né, os textos por meio dos quais nós nos comunicamos a nossa vida em sociedade, tem essa vertente, né, esse início lá em Mikhail Bakhtin. Ah, eu vou abrir aqui para vocês o meu PowerPoint, que eu estava terminando agora, inclusive, por isso que eu não mandei para vocês ainda, mas ao fim da aula mandarei o PowerPoint and a listinha de exercícios, uma listinha preparada com todo amor e carinho, com 15 exercícios sobre tipologias e gêneros textuais, para que vocês possam exercitar depois, certo? Vou compartilhar minha tela com você. Share. Agora, a partir de agora, vocês falem comigo ao microfone, por favor, porque eu não mais estarei vendo. Vou estar. Vou ver sim.
O chat eu vejo. Vamos lá. Então, a nossa aula 2. Eu sou a professora Bruna Américo, para quem não conhece. Estão vendo os meus slides, gente? Só me respondam sim ou não, por gentileza. Obrigada, Mandita. Estão vendo? Então, vamos lá. Gente, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que tipologias textuais e gêneros textuais não são a mesma coisa. Como assim, Bruna? Não são a mesma coisa. Quando a gente fala de gêneros textuais, nós estamos falando do texto pronto. Ou seja, a gente está falando da situação de comunicação mesmo, que acontece na nossa vida, tá? E o que que eu fiz aqui que agora eu não consigo mais. Ah, é isso aqui. Beleza. Então, é a situação de comunicação mesmo, tá? Ela prontinha, ali, como a gente se comunica na vida. Então, a primeira coisa é que eles não são a mesma coisa. Outra coisa, os gêneros textuais, eles são infinitos. Como assim infinitos, Bruno? Gênero textual, gente, nada mais é do que uma situação de comunicação que aconteceu uma vez. Então, primeira vez que alguém mandou um bilhete escrito para alguém. E naquela situação, aquele gênero, ou seja, aquela situação escrita num papelzinho, cumpriu cumpriu, né, ali a necessidade, cumpriu o objetivo que a pessoa precisava naquele momento, ok? E a partir dali, outras pessoas foram, né, foram se apropriando daquela situação de comunicação e foram escrevendo bilhetinhos. E aquele bilhetinho se tornou um gênero textual. E como o mundo muda muito, o mundo muda todos os dias, a sociedade muda, os gêneros eles também mudam. Então, antes do advento da internet, por exemplo, a gente tinha o gênero carta, né, que era bastante difundido. Hoje, a carta meio que deu lugar ao e-mail, às mensagens de WhatsApp, antes de aparecerem os telefones celulares, né, os smartphones. Nós não tínhamos o gênero textual, WhatsApp. Hoje a gente já tem. Quando eu tinha, sei lá, 15 anos, 10 anos, eu não sabia o que que era uma mensagem de WhatsApp, hoje é uma coisa que eu uso todos os dias. Então, entendam o gênero textual como qualquer situação de comunicação que é consagrada. Ou seja, tem as suas características, a gente sabe que artigo de opinião tem aquelas características, que é um texto, né, que defende o posicionamento de alguém. A gente sabe que um romance, por exemplo, vai ter lá o seu personagem, vai ter. Então, o que que a gente. Os personagens, o espaço, o enredo, enfim. Então, as situações de comunicação é que a gente chama de gêneros textuais. E as tipologias textuais, ou tipificações, ou sequências, ou composições, a mesma coisa, tudo a mesma coisa, tá? Elas levam em consideração características mais linguísticas, ou seja, se o verbo está no imperativo, é, se os verbos, né, eles estão, se tem muito adjetivo, se tem a presença de muitos verbos de ligação, se tem, ou seja, as tipologias textuais, elas são finitas, elas são cinco. Então, narração, descrição, dissertação, exposição e injunção. Essas são as cinco tipologias textuais que se juntam para compor os gêneros. Ou seja, a gente pode entender que os gêneros textuais são a materialização dessas tipologias, porque uma tipologia não vai aparecer, uma tipologia se personificou aqui na minha frente. Não, ela vai aparecer na nossa vida por meio dos gêneros. Então, se a gente pensar, por exemplo, na tipologia narrativa, quantos gêneros que a gente tem que na sociedade, que circulam por aí, né, na nossa sociedade, que contam história, por exemplo, que é a maior característica, é a principal característica da tipologia narrativa. A gente tem vários gêneros que contam histórias. Então, e esses gêneros têm características diferentes. Então, para nós sermos leitores, leitores proficientes, escritores proficientes, e para a gente conhecer a nossa língua e os processos de comunicação de maneira efetiva, a gente precisa entender a diferença entre gênero
e tipologia. Então, tipologias são algo assim mais formal, ou seja, mais teórico. E os gêneros são, na prática, como essas tipologias se manifestam no nosso dia a dia, certo? Então, tem tudo aqui no slide. Então, ó, os gêneros sexuais não se preocupam com classificação. Então, os gêneros, na verdade, eles vão cumprir o objetivo da comunicação. Então, se eu quero conversar com o prefeito da minha cidade, por exemplo, eu tenho um gênero textual específico para conversar com ele, que é por meio, sei lá, de ofício, né? Ou então um requerimento, o que seja. O que a gente precisa saber são as características dos mais variados números de gêneros possíveis. Esse é o nosso objetivo enquanto leitor, enquanto escritor proficiente em língua portuguesa. Tranquilo? A gente vai dar uma passadinha rapidinho em cada em cada uma das tipologias, tá? Que são essas cinco que eu falei para vocês: narração, descrição, dissertação, exposição ou relato e injunção. E depois, então, a gente vai passar aos exercícios. Vamos lá. Qualquer texto narrativo, gente, o objetivo do texto narrativo é o quê? É contar uma história. Ponto. Deu, acabou. E, obviamente, se eu conto uma história, os acontecimentos, os desdobramentos, os fatos vão ocorrendo em forma linear ou não. Daí a gente tem um tipo de narrativa, né? Dependendo aí se acontece de frente para trás ou de trás para frente, ou se tem flashbacks, enfim. Mas esse tempo, ele passa. O tempo passa, então a progressão do texto, ela é temporal. É importante, salientar que todo texto tem uma progressão. Se a gente está falando de narração, a progressão da narração é sempre por meio do tempo. Então, uma coisa acontece, a outra coisa acontece na sequência, a outra coisa acontece na sequência, e é isso o que caracteriza um texto narrativo. A, a gente tem interação entre elementos. Então, se eu disser para vocês que eu cheguei à casa, fui ao banheiro, tomei um banho, já teve interação minha com o chuveiro, com o banheiro da minha casa, pode ver. Aí saí do banho, sentei na minha mesa, preparei a aula de vocês na frente do meu computador. Você pode perceber que o tempo vai passando e os elementos vão interagindo. Bem diferente de um texto descritivo, bem diferente de uma sequência que seja descritiva. Então, essa progressão temporal, essa interação entre os elementos dentro do texto, é, é o que vai caracterizar um texto narrativo. Os verbos, né? Se eu estou contando alguma coisa, preferencialmente eles vão estar no pretérito, né? Eu não vou contar alguma coisa futura, obviamente, porque se eu estou contando alguma coisa tem que ser passado. E claro, todo texto narrativo precisa ter personagem, precisa ter enredo, precisa ter espaço, né, o ambiente, precisa ter o tempo cronológico, né, ou não. Se é uma narrativa linear, o tempo é cronológico. Se é uma narrativa não linear, que tem voltas, né, e idas e vindas, a gente tem aí um texto não linear, ou então uma narrativa psicológica. E o foco narrativo, que nada mais é do que a pessoa que conta a história, que pode ser primeira pessoa, quando o narrador é personagem, ou então terceira pessoa, quando a gente chama de narrador onisciente ou narrador observador. Exemplos de texto narrativo: romance, novela, conto, crônica, anedota, lenda, fábula, apólogo, tudo que vocês imaginam que conta história de alguma coisa e que tenha personagem, enredo, tempo, espaço e foco narrativo. Quando a gente fala de sequências descritivas, a descrição, ela é como se fosse uma foto, né? A gente fala retrato, me parece uma palavra tão antiga, né? Um arcaísmo. Uma tem um retrato. Ah, quando a gente fala de descrição, gente, a intenção de quem faz uma descrição nada mais é do que criar uma imagem na mente do interlocutor por meio da minha descrição. Então, quanto mais específica, quanto mais detalhada for a minha descrição, melhor vai ser. Ah, existe progressão temporal dentro de uma descrição? Pensem comigo. Se eu vou descrever uma paisagem, eu vou descrever o mar azul com a linha do horizonte separando o azul do mar
e o azul do céu, as nuvens no céu. Esse tempo passou ou é como se o tempo tivesse parado? Então, essa progressão dentro do texto narrativo, dentro do texto descritivo, ela é espacial. Ou seja, numa paisagem, um objeto, uma pessoa, é, dentro de uma sequência descritiva, não vai ter passagem de tempo, vai ter progressão espacial. Então, eu vou parte a parte descrevendo aquilo que eu estou vendo, ou seja, aquilo que eu estou imaginando, né? Enfim. Então, o objetivo nada mais é do que formar na cabeça do meu interlocutor uma imagem. Então, aí o tempo não pode passar, porque se a gente tira uma foto, o tempo não passou, né? Então, é exatamente essa a ideia de um texto descritivo, ou de uma sequência textual descritiva. É muito difícil a gente encontrar nas nossas práticas sociais um texto que seja unicamente descritivo. Geralmente, a descrição ela está a serviço de um texto narrativo para chamar atenção para algum elemento, para algum personagem, para alguma situação, para algum um objeto. Então, é como se o tempo parasse, congelasse e o autor descrevesse aquele elemento. Então, aqui, tudo que é importante, os objetos, as pessoas que são relevantes para a narrativa, são especialmente descritos pelos autores das narrativas. Então, a gente tem descrição objetiva e descrição subjetiva, dependendo aí se tem a interferência da opinião do narrador, né, ou então da pessoa que descreve, a respeito do objeto descrito ou não. É isso que nos diferencia uma descrição objetiva de uma descrição subjetiva. Característica do texto descritivo, né, ou de uma sequência descritiva. É um retrato verbal, então não existe nessa relação de anterioridade e posterioridade, porque a progressão é espacial. As classes gramaticais mais utilizadas são os substantivos, adjetivos, locuções adjetivas, preferencialmente os verbos serão de ligação, né? Ah, se eu digo fulano é magro, o fulano estava triste, por exemplo, eu estou descrevendo alguém e esses verbos é que vão juntar, né, gramaticalmente essas características aos substantivos. Os verbos são flexionados geralmente no presente ou então no pretérito imperfeito, quando eu estou descrevendo uma situação, tá? E, vez ou outra, aí, a gente tem aí o emprego de orações coordenadas justapostas. O que são orações coordenadas justapostas? Fulano estava triste. Ele estava pálido. Ponto. É, sei lá, Joaquim, os seus cabelos caíam sobre os seus ombros. E a gente não vai ter essa ligação, tá? Na maioria das vezes, entre uma oração e outra. Elas vão ser justapostas, ou seja, colocadas uma do lado da outra. Isso é justaposição de orações. Quando a gente fala de sequências dissertativas, e essa aqui é bem importante, porque quando a gente fala a palavra dissertação, a primeira coisa que nos vem à mente é o texto que eu tenho que escrever lá no vestibular, ou na CAF ou no Enem. Ok, eu sei que é texto que vocês têm que escrever. Só que existe a dissertação enquanto tipologia textual e a dissertação enquanto gênero textual. Aquilo que a gente produz, né, aquele texto de 30 linhas, com desenvolvimento, uma introdução, desenvolvimento, conclusão, que no Enem, né, mais especificamente, tem os aspectos, né, formais ali definidos, pré-definidos, que uma vez era mais definido, hoje, né, tá um pouco mais solto, enfim. Aquilo ali é gênero. Aquilo ali é a materialização da tipologia dissertação. Agora, a tipologia de dissertação, qual é o objetivo de um texto que seja dissertativo? E percebam que não tem nem dissertação argumentativa aqui, é só dissertação. A intenção de um texto dissertativo ou de uma sequência dissertativa é expor conhecimentos que se tem acerca de um assunto. Então, independentemente de eu me posicionar acerca daquilo ou só expor o meu conhecimento aprofundado acerca de um assunto. Então, se eu estiver falando de uma reportagem em que
O jornalista escreve a reportagem e expõe todo o conhecimento que ele tem a respeito daquele assunto que ele foi buscar. Eu estou falando sim de um texto dissertativo, ou defender um ponto de vista sobre um tema. Daí sim a gente está falando de uma dissertação argumentativa, ou seja, que prevê a defesa desse ponto de vista. Porque vocês nunca leram uma reportagem em que o jornalista defende um ponto de vista acerca de alguma coisa. Isso é artigo de opinião. Então, são dois textos pertencentes à tipologia textual dissertativa. No entanto, na reportagem, a gente não tem defesa de ponto de vista. Então, é uma dissertação expositiva. No artigo de opinião, a gente tem defesa de posicionamento, defesa de ponto de vista. Aí a gente tem uma dissertação argumentativa. Essa é a diferença das duas coisas. Tá? Aí, claro, todo texto dissertativo vai prever aí essa introdução, esse desenvolvimento, essa conclusão, mas não necessariamente vai ter 30 linhas. Então, entendam a redação de vestibular, a dissertação argumentativa que vocês fazem como um gênero textual. E se vocês perceberem lá na ACAF, na proposta de redação da ACAF, diz assim, ó, escreva um texto dissertativo argumentativo. Nem trata a redação, né, a prova discursiva como uma dissertação argumentativa, enquanto gênero. Fala de um texto dissertativo argumentativo. Então, tudo que vocês precisam fazer, e eu já me metendo na aula da Luísa, claro, porque eu sou metida. ah, Tudo que vocês precisam fazer é se agarrar a uma ideia e defender aquela ideia como se fosse a última coisa que vocês forem fazer na vida. É isso que precisam fazer. Tranquilo? Tudo bem? Até aqui? Vou entender o silêncio de vocês como sim, tá? Muito obrigada, Nath. Quando a gente fala, gente, de exposição, então percebam a diferença de exposição e de dissertação expositiva, tá? Exposição, eu só vou informar alguma coisa. Não vou aprofundar nada. Eu só vou informar alguém. Ó, até agora a pessoa não sabia disso. A partir de agora a pessoa sabe. Ó, vou informar algo sobre determinado assunto sem a emissão de qualquer opinião e sem aprofundamento de nada. Então, olha só, ontem à noite assaltaram a minha casa, levaram o sofá, a televisão e o meu computador. Bom, isso é uma exposição. Então, aqui a gente pode pegar o gênero notícia e o gênero reportagem. Percebam comigo a diferença. Uma notícia, ela simplesmente leva ao conhecimento do interlocutor, do público, o que aconteceu. Uma notícia é uma exposição. Quando eu falo de reportagem, o repórter ele faz o quê? Ele aprofunda o assunto. Ele ouve informações de um lado, informações do outro, ele escreve aquilo que ele sabe a respeito. Então, ele aprofunda o assunto. É muito diferente de fazer um boletim de ocorrência, muito diferente de escrever uma notícia. Porque é simples, são simplesmente informações. Ô, Bruno, por que que uma notícia também não pode ser um texto narrativo? Porque uma notícia não tem enredo, uma notícia não tem personagens descritos, uma notícia não tem um tempo, não tem espaço, não tem todo aquele trabalho com enredo. Uma notícia é simplesmente levar a conhecer. Isso é um texto expositivo. Então, sempre linguagem clara, objetiva, impessoal, e os verbos geralmente no presente do indicativo, ou então no pretérito, como é o caso de notícia. Então, ó, é a linguagem que a gente utiliza, né? A tipologia que a gente utiliza em relatório, seminário, artigo acadêmico, são textos impessoais, congressos, conferências, palestras, colóquios, aula expositiva. O que que o professor faz numa aula expositiva? Leva informações para vocês. É isso, né? O que eu estou fazendo aqui, por exemplo. E quando a gente tem a, a tipologia injuntiva, ou seja, a injunção, qual é o objetivo principal da injunção? Ou orientar, ou ditar normas, instruir.
Então, a gente pode ter textos que orientem, manual de instrução, tutorial de internet, todo texto que visa orientar a fazer alguma coisa. Mas existem textos também que são prescritivos ou normativos. O que que isso quer dizer? Se eu não cumprir o que está especificado no texto, vai haver algumas sanções, ou seja, pode acontecer alguma coisa, então eu tenho aí, tipo, consequências se não forem cumpridas as normas, né? As prescrições daquele texto. Aí a gente tem aí como exemplo, né, de texto instrucional, manual de instrução, bula de remédio, a receita de bolo lá, o modo de fazer, e como textos prescritivos, os editais de concurso, que se eu infringir alguma daquelas cláusulas do edital de concurso, eu vou ser desclassificado. Se eu infringir alguma cláusula, né? Se eu quebrar alguma cláusula de contrato, por exemplo, eu vou receber multa. Lei, se eu descumpro lei, eu vou ser presa. Então, esses textos que buscam orientar ou que buscam normatizar alguma coisa, que geralmente tem verbos no imperativo e a presença de pronomes, a gente percebe que tem esse objetivo, né? De acordo com o que a gente viu na nossa aula passada, que era sobre as funções da linguagem. Esse texto injuntivo, gente, ele vai ter a linguagem, a função conotativa, a função conativa, ou seja, a função apelativa como a principal. Por quê? Porque vai ter como objetivo o público-alvo, vai ter como objetivo instruir o interlocutor, ou orientar o interlocutor, ou prescrever alguma coisa para o interlocutor. Então, quando a gente tem uma campanha de conscientização, por exemplo, vote consciente. Pode perceber que onde é que está o foco do ato comunicativo? Na pessoa que está lendo aquele texto, né? Então, a função apelativa, ou a função conativa, ela está bem presente nesses textos injuntivos. Tranquilo? Até aqui tudo bem? Então, só aí para a gente lembrar quais são as principais características de cada tipologia. Eu trouxe três exercícios, tá, para resolver com vocês aqui, e preparei uma lista com 15 para vocês resolverem depois, tá? Esse aqui tem um texto e, como eu falei para vocês no começo da aula, o que que é importante para um leitor proficiente? É saber identificar quais são as características daquele texto, a que tipologia ele pertence, ou pelo menos a predominante naquele gênero e a qual gênero ele pertence. Então, vamos lá. Os gêneros textuais estão vinculados à nossa vida social e organizam nossas atividades comunicativas. Então, como eu falei para vocês, a gente se comunica, né, na sociedade por meio de gênero, não é por meio de análise sintática. Todo texto pertence a um gênero, como que serve? Escritores jovens para jovens leitores. Fábulas para o ano 2000, o Rodrigo Lacerda e Gustavo Martins, ilustrações de Paulo Batista, barari, darará. Novos autores sempre surgem, mas autores novíssimos são mais raros. Gustavo Martins tem apenas 15 anos, e antes que você se espante com isso, é bom lembrar que ele publicou o seu primeiro livro aos 8 anos, o que lhe valeu uma menção no Guinness, o livro dos recordes. Rodrigo Lacerda, de 29 anos, convenhamos, também é um jovem autor se comparado, por exemplo, aos medalhões da Academia de Letras. Mas o que interessa mesmo é que ambos fazem ótima literatura. Estas fábulas são a melhor prova disso. Com talento e bom humor, eles adaptaram histórias tradicionais, como A Princesa e o Sapo ou Os Três Porquinhos, aos tempos modernos. O resultado foi uma espécie de cyberconto de fadas, onde uma rã transforma-se em princesa e casa-se com um metaleiro ou três porquinhos. Ou três porquinhos sem terra encaram um lobo latifundiário.
Para manter o espírito edificante, os autores não abriram mão da famosa moral da história, no final de cada conto. Um exemplo, os Power Rangers podem até vencer o monstrão, desde que ele não tenha um bom advogado. Modernice. E o nosso exercício diz o seguinte: a gente precisa saber a qual gênero esse texto que a gente acabou de ler pertence. Assinale a alternativa que corretamente classifica o gênero do texto lido. A gente tem sinopse, resumo, resenha, relatório ou sumário. Vamos lá. Características do gênero sinopse. Sinopse é aquilo que a gente lê antes de assistir a um filme. Ali na, na tela onde em que tem parece o filme tem a sinopse, que nada mais é do que um texto que incita a assistir ao filme, mas que não dá spoiler do filme, certo? Isso é a característica de uma sinopse. Sinopse não tem observações, não tem carga subjetiva do autor do texto, ou seja, eu vou escrever uma sinopse acerca de um filme. Eu não vou dar as minhas impressões, eu não vou dar minha carga subjetiva a respeito do conteúdo. Eu simplesmente vou fazer um breve resumo, só que sem o final, porque se eu der o final da história, isso vai ser um resumo, não vai ser uma sinopse. Então, sinopse não pode dar spoiler, não pode contar a história inteira, tá? Resumo. Resumo, já não. Resumo faz o quê? Resumo tira tudo que é dispensável, tudo que é informação secundária e faz um novo texto a partir das informações do texto integral. Então, um bom resumo tem 30% do volume do texto integral. Isso é resumo, mas existe todo o conteúdo do texto original, no entanto, de maneira sintética, sintetizada. Resenha é quando eu especifico as características de algo e lanço mão de opiniões minhas, ou seja, né, do resenhista acerca da obra que está sendo resenhada. Então, a gente precisa perceber uma subjetividade do resenhista, juízo de valor a respeito do objeto que ele está resenhando. Relatório. Relatório nada mais é do que um texto impessoal que conta, que é informativo, então, um texto expositivo acerca de alguma coisa que aconteceu. Se vocês fazem um relatório de uma experiência, por exemplo, nada mais é do que contar o que aconteceu. Então, é um texto meramente expositivo, não pode ter juízo de valor. E sumário é uma enumeração, né, de páginas de alguma publicação. Gente, olha só, eu vou voltar lá no texto. Novos autores sempre surgem, mas autores novíssimos são bem mais raros. Gustavo Martins tem apenas 15 anos. E antes que você se espante com isso, essa, essa conversa com o leitor também é uma característica desse gênero textual. É bom lembrar que ele publicou seu primeiro livro aos 8 anos, o que lhe valeu uma menção no Guinness, o livro dos recordes. Rodrigo Lacerda, de 29 anos, convenhamos, então é como se estivesse conversando com alguém bem próximo, também é um jovem autor, se comparado, por exemplo, aos medalhões da Academia de Letras. Mas o que interessa mesmo, olha aqui a subjetividade do autor. Ele está falando que o que interessa mesmo, interessa para quem? Para ele, e obviamente ele está tentando persuadir o público leitor
a ler as obras dos dois autores. Para isso que serve uma resenha. Então, olha ali, com talento e bom humor, aqui tem toda a subjetividade possível, o juízo de valor dele a respeito das obras dos dois autores, eles adaptaram histórias tradicionais, como Princesa e o Sapo, ou Os Três Porquinhos, aos tempos modernos. O resultado foi uma espécie de cyberconto de fonte, com fadas, onde uma rã transforma-se em princesa e casa-se com... Ou seja, gente, o que que a gente tem aqui? A gente tem uma resenha acerca das obras desses dois autores. Então, a nossa resposta aqui é a letra C. Tranquilo? Resenha, porque apresenta uma descrição resumida e uma valoração crítica a respeito de um produto cultural, no caso, um livro. Por que que não poderia ser sinopse, ó? Porque é um tipo de resumo, como em jornais e revistas, que apresenta um comentário breve de um produto cultural, em períodos sintéticos. Não tem nada de comentário breve. É comentário breve, mas não aparece em jornais e revistas. E não tem subjetividade do autor aí, não é o caso ali. Resumo, porque apresenta o conteúdo de um livro de forma sintética, destacando as informações essenciais, sem apresentar valoração crítica. Não, cara, deixa a opinião dele bem clara ali, né? Relatório, por que que não pode ser? Porque é um documento que expõe resultados de uma atividade de pesquisa, de um experimento, de um evento, de uma visita, de um projeto. Não. Sumário, claro que a gente ia tirar. Tranquilo? Até aqui? Tudo bem? Claro que não vai dar tempo, né, de eu fazer o que eu quero, tudo o que eu quero. Olha só, gente, eu queria fazer esse aqui, ó. Deixa eu ver, tem alguém falando comigo no chat? Sim, trouxe, sim, sim, obrigada, amor. Obrigada, amoras. Ó, tragédia anunciada. Entraves burocráticos, incompetência administrativa, conveniências políticas e contingenciamento indiscriminado de gastos estão na raiz de um dos graves males da administração pública brasileira, que é a dificuldade do Estado de transformar recursos previstos no orçamento em investimentos reais. Exemplo dessa inépcia político-administrativa é a baixa execução de verbas destinadas a obras de prevenção de desastres naturais, como controle de cheias, contenção de encostas e combate à erosão. As dificuldades para planejar e realizar as obras de prevenção terminam por onerar o governo. Acaba saindo mais caro para os cofres públicos remediar ocorrências que poderiam ter sido evitadas. A nota positiva é que o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o SENAD, foi inaugurado em agosto pela presidente Dilma Rousseff. O órgão já emitiu alertas a mais de 400 municípios e prepara-se para aperfeiçoar seu sistema de monitoramento. De pouco valerão esses esforços se o descaso e a omissão continuarem a contribuir para a sinistra contabilidade de vítimas que se repete a cada ano. Algo importantíssimo para a gente saber a que gênero textual um texto pertence é olhar aqui, ó, a fonte disponível em www.folha.ual.com.br. Então a gente já sabe que é um gênero da esfera jornalística. O editorial é um gênero que apresenta o ponto de vista de um jornal ou de uma revista sobre determinado assunto. Então é importante nós sabermos que o editorial, ele não expõe o ponto de vista do autor, da pessoa que escreve o editorial. O editorial expõe o ponto de vista do jornal, da revista, do veículo de comunicação, e não da pessoa que está escrevendo, tá? É característica do gênero exemplificada por esse editorial. Olha ali, gente, ser assinado por um jornalista do veículo em que é publicado, ocupar um espaço específico e opinar a respeito de assuntos atuais, apresentar estudos científicos acerca de temas complexos,
narrar fatos polêmicos em uma linguagem acessível ou descrever acontecimentos de modo imparcial. O que que faz um editorial? O editorial também é um gênero argumentativo, porque um gênero é dissertativo, argumentativo, por quê? Porque expõe um ponto de vista, por mais que não seja do autor do texto, mas existe um posicionamento, só que ele nunca é assinado, gente. Editorial não é assinado. Editorial vai na primeira capa, na primeira página, né, na folha de rosto de uma publicação, expõe o ponto de vista do veículo de comunicação, mas ele não é assinado. Então, a A não pode ser. A C, olha aqui, ó, apresentar estudos científicos acerca de temas complexos. Isso aqui não é o objetivo de um editorial. Nem narrar fatos polêmicos, muito menos descrever acontecimentos de modo imparcial. O editorial faz o quê? Ocupa um espaço específico, que é no começo da publicação, e opina a respeito de assuntos atuais, ou seja, aquilo que está em voga, é, aquilo que é assunto naquela semana, naquele dia, aquilo que está na mídia naquele momento. Esse é meu beijinho de fim de aula. Hoje eu não me estendi tanto, viram? Eu passei 3 minutos, que foram os 3 minutos que o Bola me comeu. Na sequência, eu vou pedir para o meu chefe Marcelo Miranda enviar a vocês o material, tanto o PowerPoint quanto a folhinha de exercícios, para que vocês possam fazer os exercícios e qualquer dúvida me chamem, tá? Ninguém me chamou essa semana, eu imagino que seja porque todo mundo entendeu todas as questões, não teve dúvida nenhuma. De nada, Paulette. Beijo. Beijo, 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 beijo. Até amanhã para quem eu vejo amanhã. Até semana que vem para quem eu não vejo mais. Até a semana que vem. Beijo. Deus abençoe vocês. Beijão.